Caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró. Nós estamos estudando ao longo deste trimestre Jesus, o homem perfeito, o Evangelho de Lucas, o médico amado. Já passamos aí por algumas lições, percorrendo alguns tópicos bíblicos com base no Evangelho segundo Lucas. E a lição que nós vamos estudar hoje, eu e o professor Soares, que iremos debater, é a lição de número 12, que será estudada no próximo domingo na Escola Bíblica Dominical, na sua congregação. O título da lição é o seguinte: A Morte de Jesus. O texto áureo da aula de hoje se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículo 46. Assim diz o texto. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e havendo dito isso, expirou. Verdade prática: Jesus não morreu como mártir ou herói, mas como o Salvador da humanidade. Muito bem, meu caro telespectador, telespectadora, o programa Escola Bíblica Dominical em Debate está apenas começando. Permaneça conosco, voltaremos em seguida para dar início ao nosso debate. Muito bem, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, um tema extremamente importante, não é verdade, pastor Zé Roberto? Tratando sobre a questão da morte de Jesus, realmente vai se constituir de uma importância muito grande para nós cristãos, de uma forma geral, onde nós vamos aqui discorrer na proposta aqui da nossa lição, dentro desse segundo trimestre, estudando o Evangelho segundo Lucas, o médico amado, né? Jesus, o homem perfeito. Nós encontramos no Evangelho de Lucas muitos detalhes, né, que vai tratar aqui da morte de Jesus de uma forma muito peculiar dentro do relato que Lucas nos proporciona de uma forma muito fidedigna, né? Como historiador, Lucas tinha uma habilidade extraordinária e inspirada pelo próprio Deus para descrever realmente o martírio de Jesus, como assim acontecera. Então, tratar sobre a morte de Jesus para nós se constitui realmente algo extremamente importante. Há quem diga que a morte de Jesus é o maior crime da história, né? Isso é interessante, né, essa reflexão. E também o maior gesto de amor do mundo. Há quem realmente expresse isso e com muita propriedade. Jesus, a morte de Cristo, o maior crime da história e o maior gesto de amor do mundo. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário e, como diz João, né, João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Então, a morte de Cristo vai se revestir de significado extremamente profundo. Mas aqui na nossa lição, logo na introdução, nós percebemos claramente, né, que os momentos que antecederam a prisão, o julgamento e a condenação de Cristo foram momentos extremamente difíceis, dolorosos, tanto para o Jesus como homem, como também para os discípulos que estavam ali amedrontados, né? Que sabia que algo ia acontecer com seu mestre, mas foram momentos difíceis, momentos realmente penosos para ele e seus seguidores, seus discípulos de modo geral, né? Então as autoridades judaicas já haviam decidido em concílio pela sua morte e esperavam apenas o momento oportuno para isso. Então a gente percebe que na lição anterior nós tratamos sobre a última ceia de Jesus, ou seja, os momentos que antecederam e possivelmente hoje a lição que nós estamos tratando na morte de Cristo, né, o seu suplício, a sua morte propriamente dito vai se enquadrar, né, em momentos realmente extremamente difíceis e tanto para ele, como já falei, deixa eu repetir novamente, momentos realmente delicados na vida de Jesus. Mas uma coisa nós precisamos entender, caro telespectador do programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Nada acontece na história por acaso, né?
Na verdade, o suplício de Jesus não foi por acaso. Jesus ele tinha consciência de tudo aquilo que ele ia passar, né? Porque Deus é Senhor da história e está no controle de todas as coisas, pastor Zé Roberto. É isso mesmo, meu caro professor Soares. O primeiro ponto da lição trata justamente a respeito das últimas advertências e recomendações de Jesus. Jesus estava ciente de que ele passaria pelo sofrimento, de que ele iria à cruz e preparou os seus discípulos. E Jesus também passou por momentos de aflição. O primeiro ponto aqui da nossa lição, ponto 1.1, fala sobre a aflição interior pela qual Jesus passou. Jesus sabia que a sua hora era chegada. Algumas pessoas pensam que Jesus foi pego de surpresa em relação à sua morte, mas ele sabia que essa seria a sua missão, que ele haveria, ou melhor, que ele havia vindo ao mundo para morrer pelos pecadores. Também é preciso que nós deixemos aqui muito claro que algumas pessoas querem colocar Jesus no mesmo patamar de qualquer grande herói, de qualquer grande líder, iniciador religioso, mas Jesus foi muito mais do que isso. Ele é o Verbo de Deus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus, sabendo que aqueles seriam os seus últimos momentos na terra, ele se volta para os seus discípulos e faz algumas advertências, lhes dá algumas orientações. Ele adverte a Pedro em relação aos últimos momentos, diz a Pedro que Pedro iria traí-lo, e Pedro até prometeu que não, Senhor, não irei traí-lo, serei fiel a ti, mas é fato que a profecia de Jesus se cumpriu, e de fato Pedro negou, não é? Então, Judas iria trair, melhor dizendo, e Pedro iria negar Jesus. E de fato, Pedro negou a Jesus por 3 vezes. É o que nós vemos aí no relato bíblico. E Jesus passou por momentos de angústia. O evangelista narra que Jesus orou lá no jardim do Getsêmani, lá no horto, e enquanto ele orava, ele sabendo das dores e das aflições da cruz, ele clamou: Pai, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade. Então, Jesus recebeu de Deus o conforto, recebeu do Senhor a força suficiente para enfrentar o Calvário, e ele mesmo, professor Soares, também deu aos seus discípulos a orientação para que eles estivessem preparados. Jesus advertiu aos discípulos dizendo que eles deveriam orar para ter forças para enfrentar a adversidade. De igual modo, meu querido irmão, minha irmã, meu caro telespectador, telespectadora, nós não teremos como enfrentar momentos adversos e difíceis na vida, a menos que nós tenhamos uma vida espiritual pautada na palavra de Deus, a menos que a gente tenha momentos diários e devocionais de oração, não seremos capazes de vencer. As pressões do dia a dia são tremendas e são tamanhas, e muitas vezes a gente pensa que vai desfalecer, mas é preciso que a gente mantenha a calma, a fé, a esperança e a confiança em Deus, e depositemos nele a nossa convicção de que no momento oportuno ele trará a resposta, ainda que tenhamos que, como Jesus, passar pelos momentos de adversidade, pelo Calvário. A vida não é fácil. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição, mas ele disse: tende bom ânimo. Então é importante que você, de repente, que está nos assistindo neste momento, eu não sei da sua situação, mas Deus o sabe. Talvez você esteja passando pelo seu Calvário, pela sua situação de adversidade, pelo seu momento de dor, pela sua hora de tristeza, mas saiba que com fé em Deus, com esperança, com firmeza, com convicção na palavra de Deus, orando, buscando no Senhor o seu conforto, você poderá se sobressair desta situação. Então, professor Soares, Jesus passou por momentos de aflição, de angústia, foi um momento muito difícil para Jesus, mas Jesus também passou por aflições de ordem externa, né? É verdade. Então a gente percebe que
esses momentos de advertência, né, de recomendações do Mestre, né, passando por essas aflições. É interessante que Jesus passou por essas aflições internas como homem, né, como ser humano. Um ser humano, a gente desde a primeira aula, nós estamos aqui debatendo, estudando, a minha pessoa, o pastor Zé Roberto, o pastor Fábio, e sempre a gente destaca essa questão de que Jesus como homem, a Bíblia nos mostra que Jesus é 100% homem, mas 100% Deus. Mas nessas aflições foi como homem, a mostrar que nós podemos, com Ele, superar também esses momentos de aflição interna. E aqui também no subtópico 2 da nossa lição, do 1.2, aflição externa. Então, o evangelista Lucas destaca aqui no capítulo 22, do versículo 35 ao 38, tem chamado-nos a atenção, né? E também por parte dos estudiosos, biblicistas de uma forma geral. Estaria Jesus aqui preparando a luta armada, pastor José Roberto? Eu acredito que não, né? Deus tinha todo um plano redentor, né, na humanidade para executar e nada iria impedir essa rota, né, de vitória, vitoriosa de Cristo Jesus e que se consumou na cruz do Calvário, né? Então a gente percebe que essa aflição externa, na verdade, Jesus estava preparando os seus discípulos, né, capacitando, olha, vocês têm que orar, vocês têm que realmente ter um compromisso maior, porque muitas coisas, aflições que eu vou passar agora, vocês também vão passar. Em linhas gerais, Jesus está demonstrando isso, pastor Zé Roberto. É isso mesmo, e aqui a gente aponta que a morte de Jesus, ela inclusive foi profetizada aí várias vezes ao longo do Antigo Testamento. A gente tem o livro do profeta Isaías, capítulo 53, é um texto clássico aqui no Antigo Testamento, e lá no livro do profeta Isaías, Isaías 53:12, diz assim: pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então Jesus estava sofrendo toda aquela pressão externa em razão de ele saber, professor Soares, que ele deveria morrer pelos pecados daquelas pessoas, e não apenas daquelas, mas, por sua vez, a nós também. Então, Jesus, a sua morte, teve um caráter, nós vamos destacar isso aqui ao longo da nossa aula, teve um caráter vicário e substitutivo. Jesus não morreu apenas como morrem os grandes líderes, os grandes iniciadores religiosos e até os revolucionários. Nós queremos aqui aproveitar e reforçar o que o professor Soares acabou de dizer. Jesus não preparou um grande exército para lutar contra o Império Romano. Jesus não estava investindo em uma revolução armada. Jesus estava investindo numa revolução diferente, uma revolução do amor, a revolução da graça, a revolução da misericórdia. E justamente por causa disso, ele foi crucificado, ele foi incompreendido. E Jesus não estava levando os seus discípulos para enfrentar o exército romano através da espada, mas através da palavra de Deus, através da graça acolhedora de Deus e do amor de Deus. Então, é importante, o nosso comentarista diz assim: deveriam, portanto, os discípulos estarem preparados para aquele momento, e Jesus seria contado com os malfeitores e seus discípulos seriam identificados da mesma forma. Jesus, ele se identificou com aquelas pessoas que estavam à margem da sociedade. Inclusive, essa é uma marca no Evangelho segundo Lucas. E Jesus, quando foi crucificado, ele foi também contado, identificado como um dos malfeitores, como um dos marginalizados. Então é preciso que nós, os cristãos, tenhamos sensibilidade em relação a essas pessoas que estão à margem da sociedade. A gente precisa ter cuidado para não querer julgar precipitadamente e para agir com graça, agir com amor, agir com misericórdia, sabendo que as pessoas poderão sempre ter uma possibilidade de redenção, de mudança e de arrependimento. Muito bem, nós estamos encerrando o primeiro bloco do nosso programa. Tratamos aqui neste primeiro bloco a respeito das advertências e recomendações de Jesus antes de ir para a cruz, e daqui a pouco voltaremos
para tratar do segundo tópico que vai abordar Jesus é traído e preso. Continue conosco, voltaremos em seguida. Muito bem, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos estudando a morte de Jesus. E é importante destacarmos que a morte de Jesus, ela deve ser estudada como um fato histórico. Isso. Né? A morte de Jesus, como o pastor José Roberto destacou anteriormente, Jesus ele não morreu como um mártir, né? Jesus não morreu como um grande revolucionário, embora Jesus, dentro da sua filosofia cristã própria, Jesus foi um grande que nos proporcionou, nos influenciou com sua mensagem poderosa, transformadora. Mas, acima de tudo, quanto à questão da morte de Jesus, foi um fato histórico. E ninguém pode arrancar isso da história, pastor Zé Roberto, porque os anais da história registram esse fato glorioso, esse fato realmente de Jesus caminhando, direcionado à cruz. Para alguns, talvez alguém percebesse ou dissesse, né? A cruz vai ser a derrota desse mestre aí, né? Desse grande cidadão da Galiléia, de Jerusalém, mas pelo contrário, né? A morte foi o triunfo de Jesus na cruz do Calvário. Então a gente percebe esse fato histórico. E aqui no tópico 2 da nossa lição, Jesus é traído e preso, né? Aqui nós observamos que a traição de Jesus é um dos relatos mais dramáticos e tristes realmente das páginas bíblicas e da história universal, por que não assim afirmar? Porque, de uma certa forma, Jesus não foi traído, né, sei lá, por um escriba qualquer, Jesus não foi traído por um monarca qualquer, né, uma pessoa que tinha influência dentro daquele contexto de então que Jesus vivia. Não, Jesus foi traído por uma pessoa que estava muito próxima a ele. E isso é o que é triste, né, professor Zé Roberto, né? Sim. Quer dizer, uma pessoa que Jesus deu total confiança, Judas Iscariotes. Então, Judas Iscariotes era uma pessoa muito próxima de Jesus. Interessante, né, caro telespectador do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, como Jesus, como homem, como Deus, Jesus sabia. Jesus tinha entendimento, mas mesmo assim Jesus não saiu, né, espantando. Pelo contrário, Jesus, como psicólogo dos psicólogos, começou a compreender a psicologia de Judas Iscariote e permitiu que realmente ele o traísse. E então é interessante isso aqui, né? Então o Novo Testamento registra: Jesus foi traído na sua intimidade, né? É interessante isso aí, quer dizer, Jesus permitiu, né, que Judas Iscariote e ali compartilhava com ele, comia com ele, possivelmente peixe, né, pão, naquelas atividades, alimentos daquele contexto em Jerusalém. Então Jesus, com sua presciência, né, com sua visão onisciente como Deus, porque Jesus como homem não deixou de ser Deus, né? Ele entendia, embora ele não revelasse isso, mas dava a entender aqui nas entrelinhas do Evangelho segundo Lucas e dos Evangelhos de modo geral. Então, Jesus foi traído por alguém que estava ali na sua intimidade, possivelmente, por exemplo, no nosso contexto, na nossa casa, né, pastor Zé Roberto? Então, convivia com Jesus, comia com Jesus, caminhava com Jesus. Então, Judas Iscariotes, e é importante aqui também destacar o que levou, portanto, Judas a agir dessa forma. Os textos paralelos sobre o relato da criação mostram que Judas era um homem avarento, um homem muito preso, né, aos mamões da vida, né, ao dinheiro, né, uma pessoa realmente muito presa às coisas materiais, ao materialista. E uma grande lição para nós, né? Nós, como os cristãos, tudo bem, nós precisamos de uma casa, ter um bom estar, um bom veículo, estabelecer, proporcionar para a nossa família um bem-estar, isso não tem nenhum problema, mas não podemos ficar presos ao materialismo aí inconsequente. E Judas, lamentavelmente, era presa a esse materialismo daquele contexto. Mais uma pergunta interessante a gente fazer. Será que Judas foi programado para isso, pastor Zé Alberto? Eu defendo que não, muito embora que há algumas vertentes teológicas que defendem que Judas teria sido predestinado, né, para trair Jesus. Quando nós lemos o relato bíblico, nós vemos que a razão, o motivo da traição de Judas foi a ambição. Ele era um homem muito
ambicioso. Quando nós lemos aqui o relato joanino, o relato do Evangelho segundo João, capítulo 12, versículo 4, diz que então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? E João reforça ainda o relato no versículo 6, dizendo: ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão. Essa é a posição de João, né? Porque ele era ladrão e tinha a bolsa, ou seja, ele era uma espécie de tesoureiro do corpo apostolado de Jesus. Entre os apóstolos, Judas era aquele que certamente segurava a bolsa com o dinheiro que era arrecadado por aquelas pessoas que queriam manter o ministério de Jesus. E tirava o que ali se lançava. Inclusive, João aí denuncia que Judas Iscariotes, ele não apenas recolhia o dinheiro, mas ele também se utilizava do dinheiro ali, da coletividade, do dinheiro ali, que deveria ser utilizado para o ministério e para a divulgação do Evangelho de Jesus. Então, a ambição tem feito muita gente decair da graça, se distanciar de Deus. Então, como Judas Iscariotes, tem muita gente hoje se deixando mover pelo espírito ambicioso. Pessoas que não se contêm, não conseguem se contentar com aquilo que elas têm, querem sempre mais e muito mais. Eu não estou falando aqui das pessoas que querem o seu salário digno, o seu trabalho, reconhecimento daquilo que fazem, mas aqui nós estamos denunciando as pessoas que enriquecem ilicitamente, às vezes através de atos de corrupção e que se aproveitam dos erários e às vezes do recurso do dinheiro público que deveria ser investido na educação, na saúde, na segurança. Então, foi esse espírito de ganância, de querer enriquecer, de querer ter dinheiro mais do que lhe era devido e um dinheiro ilícito que fez com que Judas Iscariotes vendesse Jesus por 30 moedas. 30 moedas de prata. Então, inclusive, professor Soares, nós temos aí no tópico seguinte um pouco do relato aí da negociação de como teria acontecido esse processo. É verdade, aqui no tópico 2.2 da nossa lição, vai tratar justamente dessa negociação, né? Dessa negociação fraudulenta, né? Realmente, Judas Iscariotes, como o pastor Zé Roberto explicou muito bem, de uma certa forma, Deus não planejou, pelo contrário, Deus escolheu Jesus, no caso, para ser o seu discípulo, e não para ser um avarento, um traidor, um homem realmente da sua intimidade, e aí ser o próprio vender Jesus de uma forma tão barata, né? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, da forma como se processou. Foi a própria índole, né, má de Judas Iscariotes que se processou nesse sentido aqui. Mas no tópico 2.2 da nossa lição, a negociação, há muitos os líderes religiosos procuravam uma oportunidade para matar Jesus, mas, além de não encontrá-la, eles ainda temiam o povo. Então é interessante isso aqui, né? Então, de uma certa forma, aqueles líderes religiosos viam que Jesus fazia suas maravilhas, como relata Lucas, né? Os seus prodígios, e aí vai brotando uma raiz de amargura, vai brotando uma raiz de inveja. Isso acontece, né, Zé? Lamentavelmente, ainda hoje, lamentavelmente. E Jesus, com seu carisma, né? Com a sua simplicidade, com o seu poder do alto, né? Como homem, crendo, tendo fé e manifestando, né, demonstrando o seu poder, curando todo tipo de mazela que estava ali naquele contexto. Isso aí, os religiosos foram perdendo espaço, né? Eles perdendo espaço nesse sentido aí. Então, Lucas mostra que o diabo entra em cena para afastar esse obstáculo. Então, o terceiro evangelho, do evangelho de Lucas, por ocasião da tentação, porque o diabo tinha se apartado de Jesus até o momento oportuno. Sabendo que Judas estava dominado pela ambição, Satanás incita-o a procurar os líderes religiosos. No caso, Judas Iscariotes, né? Foi cirandado aí pelo inimigo. Aí uma questão, uma lição que nós podemos tirar aqui de Judas Iscariotes, muitas delas, mas eu quero destacar uma, que temos que vigiar. Temos que vigiar. Nós não podemos perder o foco de Cristo Jesus, pastor Zé Roberto. É isso, e só para reforçar a ideia de que justamente Judas Iscariotes tomou a decisão de trair Jesus,
Existe um versículo aqui lá em Marcos, capítulo 14, versículo 21, diz assim: na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem, por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. Então, foi a decisão aí do próprio coração empedernido, endurecido de Judas Iscariotes, o engodo do seu coração que fez com que ele tomasse a decisão de trair Jesus. Então, ninguém pense, você que está aí me assistindo, que as pessoas são determinadas, pré-determinadas para fazer o bem ou para fazer o mal. Nós não podemos tirar a responsabilidade daquilo que as pessoas fazem, aqueles que traem, aqueles que se apoderam de recursos indevidos, ilícitos, aquelas pessoas que fazem algo que é errado, elas devem ser responsabilizadas. Ninguém deve pensar o seguinte: não, foi uma força sobrenatural, foi o diabo. Sim, inclusive nós sabemos aqui, pelo texto bíblico, que Satanás, o diabo, se apoderou do coração e ele induziu Judas Iscariotes para trair Jesus. Mas, por outro lado, a Bíblia não tira a responsabilidade, professor Soares, do ato, da decisão de Judas. Então, ninguém vem fazer ou tomar qualquer decisão e depois vem dizer assim: eu estava num momento de insanidade, ou então foi o diabo que me levou a fazer isso, eu não tenho culpa. Não. Estejamos cientes de que o diabo pode até influenciar, induzir, mas nós podemos resisti-lo. A Bíblia diz que nós podemos resistir ao diabo e ele fugir de nós. Mas não foi o que Judas Iscariotes fez. Ele plantou aquela semente de maldade no seu coração, deu lugar à ambição, à ganância, e certamente ele, quando viu que Jesus era um líder que não iria trazer aquela revolução que talvez ele imaginasse que Jesus traria, e como os líderes religiosos tinham interesse de se apropriar de Jesus, pegar Jesus, prender Jesus, matar Jesus, Judas Iscariotes, ele resolveu unir o útil ao agradável na visão dele. Entregar Jesus nas mãos da liderança religiosa e ainda receber algum lucro por isso. 30 moedas de pratas foi o valor pelo qual Judas traiu Jesus. Tenha cuidado para você não negar Jesus e tenha cuidado para que Jesus não seja vendido na sua vida por um valor irrisório. E vou mais além: não venda e não troque Jesus por qualquer valor, porque o valor dele é incalculável. Jesus é a vida, e a vida ninguém pode desperdiçar. Muito bem, nós estamos concluindo mais um bloco do nosso programa. Falamos aí sobre a traição e a prisão de Jesus, que aconteceu lá no horto, lá no jardim do Getsêmani. E quando voltarmos, depois do intervalo, iremos tratar do julgamento e da condenação de Jesus. Permaneça conosco. Muito bem, caro telespectador, estamos de volta, meu irmão, minha irmã, com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos estudando hoje a morte de Jesus no contexto do Evangelho segundo Lucas. E eu quero chamar a atenção de você para o julgamento e a condenação de Jesus, que é o ponto 3 da nossa lição. Então, Jesus foi julgado, foi condenado. Inclusive, eu já vi aí relatos, estudos de alguns juristas. Teve um jurista que escreveu um livro só a respeito do julgamento e da condenação de Jesus, e ele catalogou uma série de incongruências, uma série de falhas jurídicas e de desrespeito às leis da época nesse julgamento. Então, Jesus foi julgado e condenado injustamente. Isso aqui fique bem claro. Agora, por que foi que Jesus foi julgado e condenado injustamente? Professor Soares, a gente tem aqui nesse tópico dois subpontos que vão nos fazer refletir e até entender por que às vezes acontecem julgamentos injustos, né? E aqui nós destacamos
Jesus foi julgado injustamente e condenado injustamente, evidentemente, num plano maior. Ele estava ali para cumprir o propósito divino e ele sabia que iria ser morto, ele sabia que haveria de ser crucificado, mas na esfera humana, quando nós vamos analisar do ponto de vista da esfera humana, nós sabemos que tem uma esfera religiosa e tem uma esfera política, que foram poderes terrenos que se pactuaram, mais ou menos como acontece ainda nos dias de hoje, para levar Jesus à condenação. É verdade, pastor Zé Roberto, a gente percebe claramente que faz-me lembrar de um pensamento de John Stott, que ele diz, na verdade, esses dois julgamentos, o julgamento eclesiástico e o julgamento civil, né, que é o religioso e a questão civil mesmo. Então a gente percebe claramente que, como já falamos nos blocos anteriores, que na verdade, dentro dessa esfera eclesiástica, religiosa, os judeus, né, os sumos sacerdotes, aqueles não toleraram Jesus, né? Jesus, um simples carpinteiro, fazia prodígios, fazia maravilhas, e eles começaram a observar, e Jesus fazia isso em nome do Pai, em nome do próprio Deus, né? Perdoando pecados. Então isso era uma afronta para aquela esfera religiosa ali propriamente dita. Então a gente percebe que Jesus manifestou o seu poder, suas maravilhas, e isso foi brotando inveja, foi brotando uma série de sentimentos ruins que o ser humano às vezes produz dessa forma, né? Então aqui no tópico 3.1 da nossa lição, na esfera religiosa, é justamente isso, né? Então Jesus começa a ser mais popular mediante as massas, né, populares, e fazia maravilhas, prodígios. Isso aí as pessoas, quando um determinado obreiro, né, obreira, Deus vai usando poderosamente, isso vai gerando um certo desconforto para determinadas lideranças. Essas pessoas vão entrando em evidência, e é importante que elas entrem em evidência com o poder de Deus, por permissão de Deus, e que isso não suba a cabeça, né, que não acontecia com Jesus, com seus discípulos, né, faziam coisas maravilhosas, curava todo tipo de enfermidades, de doenças, expulsava o demônio, etc, etc, mas isso não subia a cabeça. E aí os religiosos de então começaram realmente a maquinar, né, uma situação para eliminar esse cidadão daquele contexto, porque estava atrapalhando a religiosidade daquele contexto. É interessante destacar nesse ponto aqui, na esfera religiosa. Na esfera política ou civil, como diz John Stott, né? A gente percebe claramente, para os líderes religiosos, Jesus era uma espécie de herege, né? E, por exemplo, os monarcas, né, os imperadores romanos, dentro daquele contexto, a gente vai observar no contexto da história e da Bíblia, no relato de Lucas, que Jesus se tornou uma ameaça porque Jesus estava aglomerando muita gente que queria, de uma certa forma, sair daquela zona de desconforto social, vamos dizer assim, pastor José Roberto, e caro telespectador do programa Escola Bíblica Dominical em Debate. E Jesus começou a aglomerar muita gente, né? A massa realmente seguia, por onde Jesus ia, a multidão seguia Jesus. Então os curiosos, e principalmente os religiosos, queriam dar fim a Jesus, porque estava trabalhando a religiosidade então. E a monarquia, os imperadores, viam que ali podia brotar um novo sucessor para Roma, né? Um novo político aí com muita expressividade naquele contexto. Então isso trouxe desconforto para as autoridades locais, tanto religiosas como civis. Mas o objetivo de Jesus não era nada disso. O objetivo de Jesus, como as páginas do Antigo Testamento nos revela, de uma forma para apresentar todos os tipos, né, todas as sombras, né, apontavam para o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Então a missão de Jesus era outra. A missão de Jesus não era uma religiosidade vazia. A missão de Jesus não era de uma religiosidade ou de um anseio político ou de um gerenciamento de multidões, não. Era para libertar o homem do seu pecado, né? Estabelecer o reino de Deus nos corações dos homens. Isso mesmo, professor Salles. E eu aproveito para reforçar, ainda hoje, as vertentes religiosas e políticas, elas não conseguem assimilar bem a mensagem de Jesus. Os religiosos,
ainda hoje eles têm dificuldade de absorver a mensagem de Jesus, porque foi uma mensagem de amor, uma mensagem de misericórdia. O Evangelho de Jesus é um Evangelho de inclusão, o Evangelho de Jesus é um Evangelho de perdão, de misericórdia. E a religião, ela tende a ser extremamente voltada para ritos e práticas, às vezes meramente humanas, e para satisfazer determinados interesses. Às vezes a religiosidade está voltada para o mercantilismo, para a questão de oferir lucros, de ganhar dinheiro através da fé. Jesus foi aquele que expulsou os vendilhões do templo, Jesus foi aquele que criticou o posicionamento dos religiosos da sua época. Os fariseus, eles se vangloriavam da sua religiosidade, os doutores da lei, eles achavam que eram mais santos e perfeitos do que todas as pessoas, inclusive rechaçavam todas aquelas pessoas que estavam numa condição de marginalidade. Enquanto isso, Jesus atraía, é verdade, Jesus atraía para si aquelas pessoas que ninguém lhes dava o devido valor. Jesus chamava para si com a sua graça, com o seu favor imerecido. E isso perturbava demasiadamente a religiosidade da época. De igual modo, ainda hoje, muitas pessoas religiosas, muitos movimentos se distanciam do Evangelho, não leem o Evangelho de Jesus. Se você prestar atenção aí a algumas pessoas que tentam pregar determinados ensinamentos, inclusive até em alguns contextos ditos evangélicos, eles trazem uma mensagem que passa ao lado daquilo que Jesus ensinou. E eles fogem dos ensinamentos de Jesus, porque os ensinamentos de Jesus, eles afrontam, de certo modo, a religiosidade. Enquanto que a religiosidade é uma tentativa do homem chegar a Deus pelos seus próprios méritos, o Evangelho de Jesus é a mão de Deus estendida, atraindo o pecador para si, trazendo para o perdão, acolhendo o pecador através de uma mensagem de arrependimento. Na esfera política, nós ainda testemunhamos hoje, a política de Jesus é totalmente diferente da política dos homens. Pilatos, ele estava preocupado em manter o seu status, sobretudo de manter a sua posição. É importante a gente ressaltar aqui que o imperador de Roma, nessa época, era Tibério César. E ele havia colocado Pilatos lá como governador da Judéia. E aquela situação ali era uma espécie de vespeiro. Todo governador que iria estar ali orientando, liderando aquela região, ele teria que saber dialogar muito bem, fazer conchavos com os religiosos, com os líderes religiosos, porque para os judeus fazerem ali uma atrocidade, como historicamente fizeram várias vezes, e isso comprometia o próprio Império Romano. Então colocaram lá Pilatos numa posição estratégica. Pilatos viu Jesus, chegou à conclusão de que Jesus não merecia ser morto, viu que ele não era, como o professor Soares muito bem disse aqui, Jesus não representava uma ameaça para o Império Romano, e até pensou, por que não liberar esse homem? Mas o poder e a pressão religiosa sobre o governo fez com que Pilatos acabasse tomando uma decisão pragmática. Lavou as mãos, é assim que às vezes muitos políticos fazem. Ao invés de tomar uma decisão pelo povo, uma decisão certa, uma decisão correta, eles vão pensar e calcular se vão ou não perder voto, se vão perder popularidade, né? Como vai ficar a aceitação dele depois daquela decisão, daquele pronunciamento, daquela atitude. E por causa disso, tem muita gente condenando várias pessoas injustamente, porque estão entrando pelo caminho do pragmatismo religioso e do pragmatismo político. A mensagem de Jesus, ela é uma mensagem, o professor Soares aqui citou o John Stott, que é um teólogo britânico falecido, que eu também admiro muito, e o John Stott, num dos seus livros, ele destaca que a mensagem de Jesus é uma mensagem de contracultura, no sentido de que nós temos aí alguns valores que são apregoados pela sociedade
E eu quero aproveitar aqui e alertar alguns dos meus irmãos evangélicos e alguns valores no plano da moralidade. E às vezes a gente fica nesse território. E de fato existem alguns valores morais que estão sendo deturpados, mas existem também outros valores que estão sendo deturpados em relação à dignidade humana, valores relacionados, por exemplo, à questão da necessidade dos pobres. Precisamos considerar que muitas pessoas têm sido desvalorizadas por causa do valor exagerado e exacerbado que se tem dado ao dinheiro. Então, é preciso que a gente avalie toda a conjuntura e, a partir dos olhos e das lentes do Evangelho, a gente perceba que o nosso Senhor Jesus, ele traz uma mensagem contundente e que vai contrária a muito daquilo que é defendido por aí. Então, meus caros telespectadores, meu irmão e minha irmã, Jesus foi julgado e foi condenado injustamente e precisamos ter o cuidado. Jesus veio para dar testemunho da verdade. Nós precisamos ficar com a verdade de Jesus. Voltaremos logo em seguida para debater o quarto e o ponto da lição sobre a crucificação e a morte de Jesus. Permaneça conosco. Muito bem, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, já no tópico número 4, onde nós vamos tratar sobre a crucificação e a morte de Jesus. A gente percebe até agora nessa discussão que realmente a morte de Jesus não foi um acidente de percurso, né? Então, quando nós estamos falando dentro desse contexto, nada por acaso aconteceu na missão de Jesus. A morte de Jesus, como nós falamos, estamos repetindo, não foi um acidente de percurso, né? Mas tudo isso estava planejado dentro dos arcanos divinos, né? E se processou de uma forma como assim Deus já tinha planejado. Então, o tópico 4 da nossa lição, 4.1, o método, a maneira, como é que se processou a morte de Jesus. E aqui nós observamos que a pena capital imposta pelos romanos aos condenados se dava através da crucificação. E por parte dessa forma ignominiosa, né, uma palavra difícil, mas é isso mesmo, desonrosa, que trouxe de uma certa forma uma crueldade, de uma forma dura para com a pessoa de Jesus de Nazaré. Isso, de uma certa forma, vários autores externos, como Flávio Joséfo, Tácito, Plínio, né, e Cícero e demais outros, destacaram, evidenciaram tudo isso. Olha que esse grupo de historiadores, de pessoas que foram testemunhas oculares daquele menino Jesus, daquele Jesus que fazia prodígio, fazia maravilha, né? Não era no caso, Flávio Joséfo era um judeu, né? Era um estudioso, um historiador, outros romanos, outros de outras nacionalidades, testemunharam desses fatos que se desenrolou na história sobre esse personagem histórico que foi Jesus de Nazaré e sua morte propriamente dita. Então a gente percebe que, de acordo com os evangelhos, ele foi açoitado, escarnecido, ridicularizado, zombado, né? Esbofeteado, né? Foi furado, e todo tipo de maldade que poderia ser feito para um ser humano foi feito com Jesus de Nazaré. Então a gente percebe que essas testemunhas oculares mostraram na história que esse personagem histórico foi real. Tudo que Jesus fez com uma forma maravilhosa, as curas, os prodígios, as suas maravilhas, e todo esse martírio que Jesus passou. Então, o método de cruz era um método duro, pastor Zé Roberto, era um método realmente. Há quem diga que uns falam que Jesus, quando foi crucificado, foi colocar os pregos nas mãos, outros dizem não, foi nos pulsos, né? Ou nos pés. O fato é, a morte de cruz era uma morte horrenda, ignominiosa, ou seja, que não tinha precedente, né? Era a forma de morte mais dura naquele contexto. E há quem diga, os especialistas, né, da ciência médica, que quando a pessoa não conseguia morrer de 2 a 3 dias, era o máximo que a pessoa que estava crucificada conseguiria suportar, de 2 a 3 dias,
E aí, para agilizar a morte desse cidadão que estava ali pendurado, lhe quebravam ali as pernas. Mas aí o salmista vai destacar que nenhum osso de Jesus seria quebrado. E aí se cumpriu nas páginas do Novo Testamento de uma forma muito precisa, né, as profecias bíblicas quanto a esse episódio da morte e o suplício de Jesus. Então isso mostra a veracidade do texto sagrado, isso mostra a realidade histórica desse evento que foi a morte de Jesus. Isso mesmo, e eu estava lendo, professor Soares, um tratado essa semana a respeito do ato da crucificação, alguns estudos, era uma morte de fato, que como disse Cícero, o historiador romano, era uma morte, um ato extremamente horrendo, e foi inventado justamente por aqueles que queriam uma morte lenta, e era uma morte que era destinada justamente para os criminosos considerados mais ofensivos à sociedade. E Jesus morreu como um criminoso. Jesus foi contado entre os malfeitores. Até mesmo no ato da crucificação, Jesus se lembrou dos pecadores. Tinha ali ao seu lado um ladrão que reconheceu o seu pecado e censurou um outro ladrão que estava ao lado de Jesus. Quando aquele outro zombava de Jesus, escarnecia de Jesus, ele disse: homem, nós estamos aqui porque merecemos, mas esse homem não fez mal algum. E ainda orou a Jesus e disse: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus, te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, essa é a mensagem do Evangelho e é o significado, que é o ponto seguinte aqui da nossa lição. Porque Jesus precisou morrer. Se você olhar para a dimensão meramente histórica, você vai dizer que foi um judeu que morreu há aproximadamente 2000 anos, lá no subúrbio de Jerusalém, no Monte Caveira, um judeu que, como tantos outros, carregou a sua cruz ao longo da cidade de Jerusalém, e ali ele foi executado, foi morto naquela condição, uma morte pública, né? Era morto fora da cidade, ali onde todos que passavam podiam ver, e você dizer, não passava disso. Foi mais um judeu morto e crucificado em Jerusalém. Mas quando nós lemos os evangelhos, e é isso que a gente chama de teologia, a interpretação, o significado da morte de Jesus, está nos evangelhos, está nas epístolas paulinas, está no livro do Apocalipse. E quando nós lemos esses relatos bíblicos, todos eles confirmam, atestam que ali não morreu apenas um homem qualquer, um religioso, um líder, morreu ali o próprio Filho de Deus. Inclusive, quando as trevas tomaram de conta daquele momento ali, enquanto Jesus estava crucificado, os evangelistas narram que ali de repente veio trevas, escuridão sobre aquele lugar. Um soldado romano atestou e testemunhou, verdadeiramente esse homem era filho de Deus. Então ali morreu o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o próprio Deus que havia se feito carne. Então é importante a gente pensar nessa dimensão. E na conclusão da nossa lição, quando a gente vai, por exemplo, para a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Todos os evangelistas, o próprio apóstolo Paulo nas suas epístolas, as epístolas gerais, João, o autor do Apocalipse, todos esses autores, eles atestam e confirmam a interpretação de que a morte de Jesus teve um significado vicário e substitutivo. Ou seja, Jesus morreu assumindo o lugar que nós deveríamos assumir. Não por acaso, João, o Batista, aquele que batizava lá no Jordão, apontou para Jesus quando o avistou e disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele estava antecipando ali aquilo que haveria de acontecer. Na religiosidade judaica, um cordeiro era imolado, o seu sangue derramado, e ali no dia da expiação,
o sumo sacerdote colocava a mão sobre aquele cordeiro e ali num ritual religioso judaico, era como se o pecado do povo fosse colocado sobre aquele animal. Então, de igual modo, Jesus se entregou. Ele mesmo, porque ele quis, ele se entregou como o cordeiro, como aquele que haveria de morrer pelos nossos pecados. Ele assumiu sobre si os nossos pecados. Ele disse: Pai, está consumado, está completo. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, quando Jesus fez aquela declaração, ele estava assumindo que a sua morte havia cumprido um propósito, que ele havia morrido pelos pecadores. E agora, todo aquele que crê em Jesus, que tem a convicção de que Jesus morreu pelos seus pecados, essa pessoa, de acordo com o relato evangélico, ela tem a vida eterna. Então, esse foi o motivo, essa foi a razão pela qual Jesus morreu. Leia os evangelhos e você vai confirmar aquilo que nós estamos dizendo. Muito bem, professor Soares, nós já estamos praticamente aí caminhando para o final da nossa lição. Mas fique à vontade para fazer ainda algum complemento. Muito bem, só complementando tudo isso que já foi muito bem explicado, que o significado da morte de Jesus já estava decidido na eternidade, já estava planejado na eternidade de forma voluntária e de forma vicária, como você destacou muito bem. Então, caro telespectador, é muito importante termos esse entendimento, porque na vida nada acontece por acaso, e principalmente quando se refere à morte de Jesus. Só reiterando, mais uma vez, aquilo que nós estamos debatendo aqui, refletindo com você, amado ouvinte, que assiste esse programa, te edifica, te esclarece, te informa, que Jesus é o nosso mestre. Jesus, no seu gesto de amor, e volta à frase anterior de um determinado autor: o maior crime da história e o maior gesto de amor pela humanidade, Jesus fez na cruz do Calvário. É verdade. Então, muito bem, o nosso programa já está indo para o final. Nós queremos dizer que o debate vai continuar, e vai continuar no próximo domingo, lá na sua congregação, na Escola Bíblica Dominical. Não fique em casa, vá com toda a sua família, é uma oportunidade de crescimento espiritual para a sua vida. Escola Bíblica Dominical, todos os domingos, 9 da manhã. Aproveitamos aqui também, queremos deixar um aviso e um convite para todos os superintendentes e vice-superintendentes de Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus aqui na cidade de Mossoró. Então, na próxima segunda-feira agora, dia 22, às 19 horas, nós teremos aqui uma reunião com todos os superintendentes da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró. Iremos planejar o próximo trimestre, que já se avizinha, portanto, venha participar conosco desta reunião. Professor Soares, o nosso programa fica por aqui. Aos nossos telespectadores e telespectadoras, fiquem na paz do Senhor e até o próximo programa. Paz do Senhor.